e vamos dar andamento com a nossa palestra do nosso mestre Fernando Dassum. Obrigado aí a vocês. Bom dia, pessoal. Obrigado a presença de todos. É a primeira vez que eu venho participar desse evento através da SUM, né? E, bom, meu nome é Fernando, tenho uma empresa de reparação na cidade de Águas de Lindóia. E há algum tempo a gente já tem um trabalho voltado com a SUM na parte de na parte de diagnóstico, na parte de teste de ferramentas, algumas coisas voltadas à parte de reparação. Como eu falei, né, eu venho do setor de reparação, então hoje eu vim aqui apresentar um pouquinho a parte de direção elétrica para vocês, ou seja, um pouquinho do conceito, os cuidados. Hoje, na hora de descer uma caixa de câmbio, hoje, a gente pode danificar a parte de direção elétrica. A gente vai ver no passo a passo o porquê disso, aonde que a gente vai, onde a gente pode errar nessa função. Deixa eu só achar aqui. Está ali, ó, a primeira pasta, isso. Direção elétrica. É isso aí. Já consigo mudar aqui? Bom, pessoal, um pouquinho da minha história aqui, né? Como eu falei, eu venho da área de reparação. Há 20 anos eu estou no mercado e há 2 anos, praticamente, a gente está junto com a SUM na parte do diagnóstico. Pessoal, vou falar um pouquinho da direção elétrica e a gente vai começar falando um pouquinho do estilo. Na verdade, pessoal, foi o primeiro carro 100% elétrico com assistência de direção. Antes disso, a gente dependia do motor do veículo para gerar assistência de direção. Então, toda a carga era mecânica. E, depois disso, entrou a eletrohidráulica. Nós tiramos a carga do motor e colocamos a carga no sistema elétrico do veículo. Ou seja, dependemos muito mais da bateria do veículo e do sistema de carga, que é o alternador, motor de partida, aterramento, enfim, a caixa de fusível. Como a gente tirou a carga do motor e jogou para a parte elétrica, muitas das falhas estão muito relacionadas à parte elétrica do sistema. Então, eu posso ter um problema de bateria e ter uma desabilitação do sistema de direção elétrica. Isso começou a acontecer na eletrohidráulica, ou seja, vamos falar, no Astra, na linha francesa, que vem com o conjunto eletrohidráulico. E aí veio 100% elétrico aqui na linha Fiat. Qual é o objetivo da montadora? Redução do consumo de combustível de 3% a 5%. E a melhor assistência, ou seja, eu consigo deixar o sistema com menos assistência ou com mais eficiência, de acordo com velocidade e o botão de acionamento que está lá no painel do veículo. Já na parte hidráulica, eu não tinha essa função. Eu tinha, vamos falar, na Silverado, mexendo no fluxo de óleo. Ou seja, eu mexia no fluxo de óleo e eu modificava a assistência da direção. Já na parte elétrica, tudo isso é feito eletricamente. Então, veio para melhorias do sistema na parte de consumo e assistência de dirigibilidade. Então, quais são os sistemas mais comuns hoje? O sistema de assistência aqui, ó, de coluna e o assistência de grimaleira. Qual hoje está sendo mais usado? O sistema de assistência de coluna. Bom, primeiro motivo é que o espaço do cofre do motor cada vez está sendo mais reduzido, então eu preciso de menos peças agrupando lá no motor do veículo. E qual é a vantagem entre uma e outra? A vantagem sempre existe mais na função que é assistência de coluna. Por que disso? Porque eu troco as peças individuais. Se eu tiver um problema na caixa de direção mecânica,
eu consigo trocar só a caixa, torna-se mais barato o custo, eu consigo trocar só a caixa de direção, sem ter que mexer com a parte elétrica. Só que tem um detalhe, pessoal. O que a gente tem acompanhando nas oficinas aí, e que eu tenho pego alguns detalhes. Ao invés da pessoa trocar essa peça e colocar uma peça original, ele tenta fazer uma reparação nisso aí, ou até mesmo um ajuste. Esse ajuste, pessoal, que a gente vai fazer, a eletrônica enxerga isso, através dos sensores que estão agrupados na coluna. Sensor de torque é um dos componentes que vai enxergar qual é a ação da parte mecânica. Então, hoje, o sistema de direção elétrica, seja coluna ou grimaleira, ela sabe o comportamento da suspensão do carro através de vários fatores: temperatura, corrente de trabalho e exigência de torque em cima da direção. Qual é a desvantagem da assistência de grimaleira? A desvantagem sempre é uma: qualquer defeito que eu tiver no conjunto, seja mecânico ou elétrico, eu tenho que trocar tudo. Eu não tenho que fazer a reparação independente. Pessoal, perante as normas, o sistema de controle de direção elétrica, freio ABS e airbag, não se deve fazer reparação, ou seja, perante as normas, deve-se trocar o componente. A gente sabe que tem algumas coisas que dão para ser consertadas, mas perante as normas temos que trocar. Então, a vantagem da assistência de grimaleira, a desvantagem, na verdade, é ter que trocar o conjunto. O funcionamento é o mesmo. A única diferença aqui, ó, também, que é na assistência de grimaleira, que o módulo está externo. O módulo, nesse caso, ele está dentro da carroceria do carro. Aqui, muitas vezes, o módulo já está incorporado ao conjunto, ou seja, faz parte do sistema. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma assistência muito mais precisa em relação à temperatura, porque qualquer excesso de temperatura que eu tenho no motor, ele vai transferir o calor para a unidade de comando que está incorporado ao sistema. Então, isso vem muito acontecendo quando você pega um carro com defeito de suspensão ou um defeito que foi mexido em regulagem de caixa de direção, o sistema começa a entrar em modo de sobrevivência constantemente. Por quê? Todo efeito mecânico vai aquecer o sistema eletrônico. Ele vai sempre aumentar a eficiência para suprir um defeito mecânico que foi criado. Isso nós vamos ver na sequência aí. Pessoal, se a gente dá uma olhadinha hoje na arquitetura eletrônica de um sistema de direção elétrica, a gente tem muitos sensores e poucos fios. Só que por que eu coloquei aqui o esquema elétrico de uma direção elétrica para a gente dar atenção em alguns pontos? Se a gente for somar os sensores, vamos dizer que fossem 10 sensores que tivessem incorporado ao sistema. Um fio para cada sensor, eu teria que ter, pelo menos, fora a alimentação, eu teria que ter, pelo menos, 10 fios. Só que a gente vê hoje que a gente tem um número de fios bem reduzido. Temos duas alimentações. Temos duas alimentações aqui, ó, positivas, um negativo e o fio da rede CAN. Pessoal, o sistema ele depende muito da rede de comunicação do carro, ou seja, a transmissão dos dados, tanto dos sensores externos, rotação de motor e velocidade da roda, ele é disponibilizado pela rede de comunicação. Então, se eu tiver um problema na rede de comunicação do veículo, a direção elétrica deixa de funcionar também. E as informações de torque da direção ou avaria que vai para o painel também são disponibilizados pela rede de comunicação. Então, eu dependo 100% da rede de comunicação para o sistema gerir as informações. Agora, um detalhe interessante, pessoal, que eu quero frisar com vocês, antes de qualquer coisa, antes de qualquer diagnóstico, como é na injeção eletrônica, aonde nós devemos começar o diagnóstico? Pelo equipamento de diagnóstico ou pelo teste elétrico do veículo? O teste elétrico que eu falo é o teste de gerenciamento de carga do veículo. Pessoal, vem acontecendo muitos fatores aí
que impede o funcionamento da direção elétrica e está relacionado ao sistema de carga do veículo. E aí a gente olha aqui na arquitetura elétrica, a gente vê lá que tem um max fusível, lá linha 30, um F16, que é uma linha de alimentação para o módulo, para gerenciamento eletrônico, um negativo e o fio da rede CAN. Pessoal, o que tem dado bastante problema é nesse max fusível. Esse max fusível, ele anda comprometendo bastante a base de conexão. Eu já peguei vários defeitos na linha francesa. E isso gera defeito eletrônico e desabilitação do conjunto. Não sei se vocês já perceberam, em alguns casos, a base do fusível, desse max fusível, começa a ficar, esquenta demais e começa a ficar folgada. Então, tem uma deficiência de alimentação para o grupo de potência. Quem é o grupo de potência do sistema? O motor elétrico. Pessoal, antigamente, nós tínhamos os consumidores maiores do veículo. Quem era o primeiro consumidor de corrente maior de um veículo? Motor de partida. Aí o segundo seria as lâmpadas, enfim, eu tinha uma sequência muito menor em relação ao motor de partida. Então, o motor de partida tinha lá 100, 120 amperes, chegando até 200 e poucos amperes, depende do motor do veículo. E depois caía lá na faixa de 10 a 15 amperes, que seriam as lâmpadas. Enfim, hoje nós temos o segundo maior componente que exige corrente do sistema. Então, seria a direção elétrica. Ela tem a capacidade de trabalhar com correntes de trabalho em torno de 65 amperes. Então, se a gente pegar o motor de partida, 150 amperes, e pegar o segundo maior, seria a direção elétrica. Então, esse max fusível, ele tem dado muito problema. Agora, como que eu consigo identificar algumas falhas no sistema? Pessoal, a direção elétrica, ela foi montada de uma forma que eu não troco componentes à parte, eu não consigo trocar um sensor de temperatura de dentro da unidade, eu não consigo trocar peças internas sem trocar o conjunto, não é vendido separadamente. Mas eu consigo fazer um diagnóstico preciso no sistema usando duas ferramentas. A primeira é o multímetro e a segunda o scanner. Eu tenho que fazer um comparativo. Então, o que normalmente a gente faz na oficina para chegar à conclusão de falha elétrica do sistema? A gente faz exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Antes de qualquer coisa, o primeiro diagnóstico que tem que ser feito é fazer um comparativo entre a tensão da bateria, condição do terminal 15, rotação do motor e a comunicação com a rede de comunicação do veículo. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho a tensão na bateria igual ao que eu enxergo no scanner, eu não tenho um defeito de alimentação do sistema. O mesmo valor que está na bateria do carro é o mesmo valor que eu estou enxergando na tela do scanner. Se, por acaso, eu estiver comparando o valor, analisando pela bateria com o multímetro, e eu olhar aqui, a tensão for menor, nós colocamos um descritivo aqui, ó. Se a tensão de bateria for maior que 16 volts, ou a corrente elétrica atinge a 75 amperes por mais de 1 segundo, o modo desabilita a assistência e funciona como direção mecânica. Olha o controle. Então, se a tensão for maior que o valor estabelecido, ela desabilita o sistema. Se a tensão de bateria for inferior a 9 volts, ou a ausência do sinal do alternador, o módulo também desabilita a assistência e passa a funcionar como direção mecânica. Pessoal, esses 9 volts aqui, ó, eu falo para vocês que é um valor aleatório, mas hoje eu falo para vocês que esse valor não pode ser inferior a 10 volts. Nós colocamos 9 aqui pelo manual, mas eu falo para vocês que não pode ser inferior a 10 volts. Vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei uma EcoSport com falha na direção elétrica de primeira partida. E o veículo passou pela concessionária para trocar a coluna. O cliente levou para mim fazer o diagnóstico e nós percebemos que na partida de manhã
o carro desabilitava a direção elétrica, entrava em funcionamento o motor, volante desabilitado, assistência, eu desligava o veículo e voltava a partida novamente, voltava a funcionar a direção elétrica. Pessoal, o defeito desse carro era a bateria do veículo. Ou seja, a bateria do veículo estava comprometida pelo tempo de vida dela, então, na primeira partida, a tensão da bateria, ela supria só a partida do motor, só que faltava a alimentação correta para o resto do sistema. E aí ele desabilitava a assistência, ele só voltava a reabilitar isso aí depois que o alternador gerava uma carga de volta para a bateria do carro. Então, ele voltava a habilitar o sistema. Então, a gente tem que dar muita atenção a esse ponto, que é a condição de tensão da bateria em relação ao valor que eu enxergo lá pelo scanner. O valor tem que ser o mesmo. E nós percebemos que, nesse caso desse carro, na partida, ele caía inferior a 9 volts. A partida consumia toda a energia da bateria e faltava para o sistema. Então, uma forma muito importante de se conferir antes de qualquer coisa é conferir a tensão de trabalho. Ou seja, fazer um comparativo sempre, começando pelo sistema elétrico do veículo, que a gente não pode esquecer, nós tiramos a carga no motor e colocamos a carga na parte elétrica do veículo. Voltando lá, um fator muito importante a ser conferido, além de tudo isso, pessoal, lógico que nós podemos fazer os testes na parte de alimentação do componente. Qual é a parte de alimentação? Eu posso ir lá introduzir o multímetro, medir o aterramento dessa central, medir o positivo? Sim. Internamente eu não tenho acesso, mas o que chega para a unidade, como é numa central eletrônica, nós temos que conferir esses pontos. Então, não podemos só ir lá, caso apresente uma falha e não seja bateria, eu não posso ir lá e só achar que o defeito está lá na caixa de fusível. Eu posso ter um cabo terra solto para o sistema. Então, como é um grupo de potência, ele exige uma fixação, ou seja, exige uma precisão na alimentação do componente. Agora, a outra forma importante de eu checar, se o veículo existir falha na rede de comunicação, na rede CAN do veículo, eu posso ter a desabilitação da coluna. Por quê, pessoal? Para o sistema gerenciar a assistência progressiva do volante, assistência de informações, ela precisa de duas informações muito importantes, que são as informações que estão lá, ó, sinal do sensor de roda do ABS, sinal de rotação do motor. Por quê? Na verdade, pessoal, quando eu começo a aumentar a velocidade do veículo, eu tenho que diminuir, ou seja, progressivamente, deixar o volante cada vez mais justo. Então, ao aumento da rotação do motor e o aumento da velocidade, ele faz parte da informação que chega para o módulo para fazer o gerenciamento de assistência progressiva do sistema. Caso eu tenha um problema, vamos pensar o seguinte, chegou um carro com falha na direção elétrica, mas também a luz do ABS está acesa. A luz do ABS está acesa no painel e a direção elétrica parou de funcionar. Onde pode estar o problema? Será que o problema pode estar na unidade do ABS ou será que o problema pode estar na direção elétrica? Pessoal, se queimar um fusível da unidade do ABS, se ela deixar de funcionar, ou seja, se eu desligar a alimentação da unidade, eu perco a função da direção elétrica junto, porque a informação que compartilha na rede através da unidade do ABS é tão precisa que, se perder a informação, não funciona o sistema. Então, muitas vezes, nós temos duas avarias, mas eu preciso saber a origem da avaria. Essa origem pode estar vindo da unidade do ABS. Do motor, não. Do motor, se o sensor de rotação queimar, ou se a unidade de controle do motor queimar, o carro não vai nem funcionar. Então, é fato que tem que estar funcionando o motor para gerenciar o sistema de assistência elétrica. Então, essas informações, elas compartilham pela rede, e aí,
O que vai acontecer em cima disso? Ângulo de volante, tudo isso, ele vai, através do sensor de torque da direção, ele vai aplicar assistência no motor, ou seja, ele vai mandar aumentar ou diminuir a corrente de trabalho do motor em virtude das informações que eu tenho compartilhada pela rede. Então, tomar bastante cuidado com a rede de comunicação hoje do veículo, principalmente quando tem direção elétrica. Ela vai deixar de funcionar. E, automaticamente, ele vai acender a lâmpada de avaria, caso aconteça alguma falha, e ele vai funcionar como direção mecânica. Então, o sistema, como é um sistema um sistema de assistência, como é o freio ABS, o airbag, caso deixe de funcionar, ele trabalha como direção mecânica, não tem um problema que vai deixar de funcionar, eu vou ficar com o volante travado na estrada. Ele funciona como direção mecânica. Pessoal, como conferir? Lógico, o teste da RedCam, nós podemos conferir ele a partir do conector de diagnóstico ou até mesmo dentro lá do cabeamento da unidade, ou seja, a informação que sai ou chega na unidade, a troca de informações pela rede de comunicação. Só que eu consigo identificar, através do scanner, na verdade, pessoal, nós estamos mostrando aqui um Audi 2012, um Audi A3, eu consigo checar se está havendo comunicação com um diagnóstico rápido e preciso, eu consigo checar isso com o scanner, verificar se a rede está sendo recebida as informações? Sim. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho o ABS descrito, eu estou olhando aqui pela direção elétrica, o ABS descrito aqui, ó, e o motor. A gente vê ali que o ABS ok e a engine ok. Caso a informação não esteja ok, significa que eu tenho um defeito na rede de comunicação, onde as informações principais para o sistema não estão chegando na unidade da direção elétrica. Olha, é necessário você passar. Tem carro que você tem que fazer o reset angular. Tem carro que não tem a disponibilidade, ou seja, em forma de rodagem, ele faz o autoaprendizado. E tem carro que tem que fazer via scanner. Mas o correto é sempre você conferir, a gente vai falar mais adiante, conferir se a posição angular depois do alinhamento, eu aconselho você fazer até antes do alinhamento. Se a posição reta do volante está em ponto zero. Porque o correto é sempre você deixar a posição zero do volante em relação à roda, sempre volante reto, olhando no scanner, 0 grau, que você tem um número de voltas para cada lado contado pela unidade de comando. Então, assim, se não tiver a função, nós aconselhamos fazer a conferência, deixando no ponto zero e mexendo nas barras da roda, fazendo um ajuste pela roda, deixando o ponto zero do volante centralizado. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho adiante. Pessoal, alguém aqui já viu esse parâmetro no scanner? Olhando pela direção elétrica? Alguém aqui já conseguiu ver esse parâmetro aí? Então, se a rede de comunicação não tiver ok, o sistema não opera. Lembra que eu falei que a quantidade de sensores não bate com a quantidade de fios? Porque as informações são compartilhadas pela rede de comunicação. Pessoal, esse sensor é o sensor que está incorporado ou na chave de comando, ou ele pode estar incorporado junto com a direção elétrica, que é o sensor de ângulo de volante. Pessoal, esse sensor aqui, a função dele são duas. O mesmo sensor, ele faz duas funções ao mesmo tempo. A primeira função é a posição angular que ele estava mencionando. Qual é a posição central através do par de segmentos? Vamos falar assim, ele mede isso através da circunferência da roda. Eu tenho janelas
diferenciadas de segmento para leitura de posição angular do volante. Então, esse sensor ele tem dois fatores. O primeiro fator seria a posição do volante. O segundo fator seria a velocidade angular do volante. Então, o mesmo sensor ele faz duas funções, ângulo e velocidade. Pessoal, o que acontece se esse sensor deixar de funcionar? O sistema não funciona, ele não opera assistência. Que forma que a gente vem enxergando a quebra desse sensor? Esse sensor, pessoal, ele estando na chave externa, ou ele estando dentro da unidade, ele tem uma chaveta. E essa chaveta é a chaveta que faz a ligação da barra com o sensor. E, normalmente, essa chaveta é uma chavetinha plástica, ou seja, é um encaixe plástico, é uma chaveta que faz a ligação. Não sei se alguém aqui já fez esse efeito, seria esterçar o veículo pela roda do carro. Ou seja, estou com o carro levantado, vou mexer na transmissão, ou vou mexer no freio do carro, e eu vou fazer o movimento pela roda. Vocês já perceberam o que acontece com o volante do carro lá dentro, quando você esterça pela roda? Alguém já chegou a prestar atenção nisso? A velocidade do volante, que tem o giro, você esterçando pela roda, você não conseguiria fazer isso com a mão. Então, qual que é o fator que vem acontecendo de quebrar essa chaveta? Quando chega no final de curso, a pessoa vai lá e aplica toda a força na roda, o volante vai chegar, ou seja, o curso da roda vai chegar ao final. E lá dentro do carro também vai chegar ao final. Quando ele chegar ao final, ele dá um tranco tentando voltar ao oposto da força que você fez pelo volante. Nesse momento, essa chaveta que faz a ligação entre a barra e o sensor, ela é rompida. Então, o que acontece? Não é que você deixa de funcionar o sensor, você perde a referência, porque essa referência do sensor com a barra fica fora de calibração. Então, a pessoa vai lá e alinha o carro, reseta o ângulo de volante, sai rodar com o carro, volta, coloca na posição 0, não está mais na posição que ele deixou, está em outra posição. Por quê, pessoal? Essa chaveta que tem a ligação daqui, ó, do centro com a barra, está comprometida. Aí, pessoal, não tem o que fazer. Tem que trocar. Quando está externo, você troca a chave e resolve. Quando isso está lá interno no conjunto, você tem que trocar um módulo, você tem que trocar a coluna completa. Então, tomar muito cuidado é o que eu falo. Na hora da reparação, o movimento que eu faço na roda com pressão excessiva, ou seja, com força excessiva, eu posso quebrar esse sensor aqui, ó, que é o sensor angular do volante. Não é que deixar de funcionar a parte eletrônica, deixar de ter a referência de ponto zero. Então, é um fator muito importante isso aí. A outra coisa seria remover. Pessoal, não é comum acontecer, mas temos que tomar cuidado. Remover a caixa de câmbio e deixar a caixa de direção pendurado pela barra. O movimento que você fica fazendo no câmbio, esse sensor está ligado tudo na barra interna do carro, está ligado à parte de assistência de coluna. Então, esse movimento começa a ter tranco nessa peça, ou seja, no conjunto completo. Então, o correto, se você tirar a caixa de câmbio do carro, tem que tirar o agregado, prende a caixa de direção com uma cinta contra o carro, não deixa essa caixa pendurada pela barra, porque pode acontecer de quebrar esse sensor aqui. Tá? Quebrou o sensor, se você queimar o sensor, se você quebrar a parte eletrônica, não funciona. Se você romper a chaveta, o sistema funciona, só que ele fica descalibrando o reset angular, ele fica saindo fora de ângulo constantemente. Pessoal, uma dica para conferir isso aqui é o que eu faço hoje lá na oficina. O que eu faço num carro lá? Caso eu tenha que fazer uma correção de alinhamento, eu dou uma olhadinha como é que está se comportando
o volante do veículo em relação ao ângulo da direção. Pessoal, volante reto, roda reta, ou seja, na base do alinhamento, eu tenho que ter a posição angular do volante na posição 0. Eu tenho uma margem, pessoal, que o carro não vai interferir. Vamos pensar assim, em torno de 10 graus para 0, ou de menos 10 para 0, ainda o carro continua funcionando corretamente. Só que se essa posição sair muito fora de uma margem, ele começa a ter correções. Então, eu estou andando com o veículo e começa a acionar o controle de estabilidade do veículo e não é que ele está puxando a direção, ele está tentando corrigir a posição em relação à rodagem do veículo. Então, eu faço essa conferência aqui, ó. Eu jogo o carro com volante reto, roda reta, esterço o volante total para o lado esquerdo ou para o lado direito e paro na posição 0 novamente. Se a posição 0 parar na posição 0 novamente, significa que o sensor está ok, não rompeu a chaveta. Se acaso você fizer um movimento e parar na posição central e ele marcar valor fora do que estava no início, ou menos 20 graus, sei lá, um valor fora disso, significa que o sensor já rompeu a chaveta. Você não vai conseguir fazer o ajuste angular desse carro, porque você reseta na posição que está lá, daqui a pouco isso já mudou novamente. Então, o importante é você sempre conferir isso aqui antes. Muitas vezes, pessoal, isso aqui já vem quebrado. Você já recebeu o carro com defeito. Aí você faz o alinhamento ou faz a correção na oficina, quem tem a função de geometria na oficina, e você faz e o carro continua saindo fora. Aí você não sabe se quebrou na oficina ou se já veio quebrado. Então, o importante hoje, você ter uma conferência desse sensor angular de volante. Então, está aí, pessoal. Por que disso? Porque hoje, a posição de esterçamento do veículo, para o lado esquerdo ou para o lado direito, nós temos um controle da posição 0 para o lado direito, eu tenho um número de graus contados pela unidade de controle, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, isso aí hoje, pessoal, nós conseguimos deixar um carro esterçando mais de um lado que o outro, mecanicamente, sim. Só que a unidade de controle, ela controla isso aí. Ela sabe quantos graus foi, por que ela precisa do ponto 0? Porque ela precisa saber a centralização do carro e quantos graus para cada lado sobrou para controlar o sistema. Pessoal, uma coisa importante que vocês têm que se atentar, isso aqui não está presente só na direção elétrica, não. Se você tiver um carro com direção hidráulica e um assistente de, vamos falar assim, um assistente de estabilidade, de controle de estabilidade, ele está presente o sistema de, vamos falar assim, o controle angular do volante. Um exemplo, não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês pegarem a Amarok tem o sensor angular de volante, só que a direção é hidráulica. Pessoal, nós temos que tomar um cuidado muito importante aqui também em relação a esse sensor, seria a reparação da caixa de direção. Então, a posição do pinhão que é montado lá na caixa de direção é em virtude da barra central, ou seja, a barra do volante. Pessoal, hoje, eu não sei se alguém mexe com a caixa de direção, se a pessoa remover o pinhão e não marcar a posição que estava, vai ficar difícil para ele acertar o ângulo de volante. Ele vai ter que ficar desmontando lá para achar a posição em relação ao volante do carro. Então, tudo isso hoje, nós estamos falando da parte eletrônica, mas ela enxerga a parte mecânica do carro. Então, é muito importante tomar esse cuidado no dia a dia aí. Lembra que eu falei que o sensor é o mesmo sensor? O sensor é o mesmo que faz as duas funções, ele faz a função posicionamento angular e aceleração angular. Se vocês pararem para prestar atenção, se você ligar um carro com direção elétrica e você fizer um movimento brusco no volante com o carro parado, o volante fica pesado. Por que ele faz isso? Porque a velocidade angular não é condizente com o que precisa ser feito. Ou seja, não é condizente. Então,
Vamos pensar o seguinte, se eu estou com o carro na pista, e eu dou se ele está com assistência 100%, e eu dou um golpe no volante, se eu não tiver esse controle, pode ser que eu coloque o carro na posição oposta à pista. Então, esse volante, ele é endurecido, ou seja, ele é assistido através da velocidade angular também. Então, a velocidade faz parte do mesmo sensor. Se eu perder o sensor angular do volante, eu perco a velocidade angular também. São as duas funções que são monitoradas pelo mesmo sensor. Pessoal, algum detalhe sobre o sensor angular de volante aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Temos duas posições. Ou ele está lá incorporado à chave de comando chave de seta, limpador, ou ele está incorporado dentro da unidade, quando é direção elétrica. Quando é direção hidráulica, normalmente ele está vinculado à coluna, mas a parte externa, não está incorporado à unidade elétrica, porque não tem. Tem carro que o sensor angular está dentro da coluna elétrica. Então, nós temos duas configurações, ou ela está externa, ou ela está interna. Quando está externa, é fácil. Quebrou ele, você troca a chave, no caso. Vamos pensar que é a chave de seta, você troca a chave e trocou o sensor. Quando é interno, tem que trocar a unidade completa, ou seja, a direção elétrica completa. Uma das formas que vem acontecendo isso, de quebrar esse sensor, seria o movimento pela roda. E aí? Pois é, daí eu não sabia disso aí. Agora já está que não é que ela, não é que isso. Eu acho que chegou quebrado já. Isso. Na verdade, o problema é o seguinte: já foi criada essa falha lá atrás. Você pegou, vamos dizer assim, não sei se você pegou, no caso o carro chegou na oficina. Isso. Já estava quebrado. Por isso que eu falo, antes de fazer o reparo, você confere, porque muitas vezes você fica em dúvida, você não sabe se estava quebrado ou se você quebrou. Se você conferir, resetou a posição angular, esterçou o veículo, saiu fora, pode esquecer, já estava quebrado. Com certeza já estava quebrado, porque eu não fiz parte, eu não mexi, eu não fiz esse gesto brusco ali na direção. Só que você entrou a primeira vez com o scanner e fez o reset, o cliente acha, não, ele acertou, mas será que quebrou na hora de ele acertar? Ele fica na dúvida. Então, antes de fazer o processo, se você conferir, você já passa para o cliente que já está quebrado e que não vai dar certo. Você vai ter que trocar essa peça. Então, é importante, antes de fazer o reset, parar na posição que você viu 0 grau, esterça e para de novo na posição. Se ele já modificou, está quebrado já o sensor angular. Provavelmente esse caso aí já estava quebrado. Pessoal, esse sensor aqui, ó, é um sensor que está incorporado ao conjunto também, internamente. É o tal do sensor de torque do volante. Esse sensor, se a gente olhar aqui, ó, ele também tem uma chavetinha, ele também tem uma ligação com a barra de direção do carro. O que esse sensor faz? Ele monitora o esforço que eu faço no volante do veículo. Então, através do esforço, ele sabe qual é vamos pensar o seguinte, seria um sensor que monitora a carga do veículo? Ele não monitora a carga. Se eu tiver com o carro mais pesado, automaticamente eu fazer um esforço maior no volante. Vamos pensar antigamente. Eu sempre sigo essa linha de raciocínio. Imagina você com um carro com um golzinho, sem direção hidráulica. Você rebaixou o carro, colocou pneu de tala larga. O que vai acontecer com o volante? Ele vai ficar mais leve ou mais pesado? Pesado. Então, vai ter uma deformação maior na barra de direção. A barra que eu falo é a ligação do volante com a caixa de direção.
E essa deformação hoje é assistida por esse sensor. Esse sensor, ele fica dentro da unidade. Fica aqui dentro, ó. Esse sensor, ele monitora a deformação da barra, em virtude disso, ele manda aplicar assistência no motor elétrico. Ou seja, através do esforço, ele manda aumentar o trabalho do motor elétrico ou diminuir. Pessoal, esse sensor também ele pode ser quebrado, pode ser comprometido no movimento da roda do veículo. A partir de eu esterçar o veículo de forma brusca, pode-se romper esse sensor e deixar de funcionar o sensor de torque. Esse sensor de torque, se ele perder a ação, o funcionamento, deixar de funcionar, o sistema não opera, o sistema não funciona. Agora, o que eu quero falar para vocês para tomar cuidado? Um carro, ele tem que ter hoje um controle 100% do funcionamento da suspensão. Quando a gente fala suspensão, é a caixa de direção, as barras, o terminal, o pivô, a torre do amortecedor, o batente superior do amortecedor, tudo isso hoje tem que estar 100%. Porque imagina só que alguém foi lá e estava com folga na caixa de direção do carro, ao invés de ele trocar a caixa, ele foi lá e apertou a regulagem da caixa de direção. Se ele apertar a caixa de direção de um golzinho com direção mecânica, com roda de tala larga e rebaixado, o volante vai ficar, além de pesado, vai ficar extra pesado. E é normal isso acontecer hoje. Uma folga numa caixa de direção, a pessoa vai lá e ajusta. Quando ele ajusta, ele coloca uma carga maior para o sistema. Esse sensor, ele manda o motorzinho elétrico trabalhar na corrente elevada. Essa corrente elevada vai passar a temperatura para dentro do módulo. E aí o módulo vai entender essa alta temperatura e vai começar a entrar em modo de sobrevivência. Então, pessoal, só uma dica importante. Carro com direção elétrica. Primeira coisa, está tendo um erro de temperatura, erro de alta temperatura do sistema. Antes de qualquer coisa, monitora-se, dá uma olhada lá na caixa de direção do carro e nos batentes da coluna, se não estão travados. Porque se tiver travado, esse sensor vai mandar, o esforço que eu faço no volante, ele vai mandar aumentar a assistência do motor elétrico. Então, um carro com direção elétrica hoje, jamais pode ser modificada a suspensão. Temos que tomar cuidado. Chegou um carro para alinhamento, é rebaixado, está com direção elétrica, já tem falha, você não vai conseguir resolver essa falha, porque essa falha hoje é assistida pelos sensores. E aí, ele faz essa ação, de acordo com o veículo, leve ou pesado, eu tenho uma eficiência, aqui ó, torque do motor elétrico e torque da direção. Eu tenho um aumento da curva de torque em relação à carga do veículo. Então, está aí ó, veículo leve e veículo pesado. A gente vê a curva de torque do motor sendo aumentada de acordo com o esforço. Pessoal, como testar esse sensor? Muito simples. Está lá o torque da direção, sem eu tocar no volante, 0 Nm lá, ó, torque da direção, movimentando o volante. A gente vê aqui, ó, que ele tem um torque relacionado a 4.3 aí, ó. Está funcionando o sensor. Como que a gente faz lá? Com o veículo desligado, só a chave ligada, você faz o esforço no volante. Ele vai marcar um número maior, porque o carro estando desligado, a direção, a assistência elétrica não está funcionando. Eu tenho um torque, ou seja, eu tenho que fazer mais força no volante. Vai deformar mais a barra. Funcionei o carro, está aqui, ó, carro funcionando, 826 RPM. O mesmo movimento que eu fiz com o carro desligado, eu faço com o carro ligado. Ele caiu ali, ó, em torno de 1,040 de torque. O sensor está monitorando. Então, a eficiência do sensor está sendo assistida. Então, pessoal, não tem como testar esse sensor com multímetro. Ele fica dentro da unidade.
você vai ter que desmontar a unidade para medir. E aí a unidade tem que estar ligada no carro, senão ela não funciona. Como é que você vai testar isso? Pessoal, é com o scanner. Tá? Falar um pouquinho do motor elétrico. Nós temos 2 motores elétricos para direção elétrica. Um é um motor de escova convencional e o outro é o motor sem escova. Pessoal, hoje nós temos 2 configurações. Os carros mais novos estão saindo com motor sem escova. Porém, a durabilidade desse motor sem escova é muito maior. O com escova tem o desgaste da escova que vai se aumentando a corrente com o decorrer do tempo. E tem gente que quer desmontar isso aqui para trocar as escovinhas. Só que na hora de desmontar, corre o risco de eu estragar esse sensor aqui, ó. Esse sensor é o sensor que monitora o movimento do motor e a velocidade do motor elétrico. Pessoal, então, às vezes o carro entra na oficina com a direção funcionando, mas com falha, e você tenta desmontar, e dá erro lá de motor elétrico. Você tenta desmontar o motor elétrico para fazer uma reparação, aí não funciona mais. Muitas vezes, na hora de desmontar, esse sensor que está aqui na ponta do eixo, ele quebra. Se ele quebrar o sensor da ponta do eixo do motor, não funciona mais a direção elétrica. Então, já tem que alertar o cliente, ó, é deficiência de motor, tem que trocar o conjunto. Não adianta querer desmontar, pode quebrar isso aí. Então, ele tem uma assistência em relação à rotação do motor. Está lá a rotação do motor, de acordo com o movimento, ele aumenta o torque e a rotação para aumentar a eficiência. Só que a unidade de controle, ela tem que saber qual é a posição e rotação do motor elétrico. Pessoal, aqui eu vou dar uma dica para vocês, muito importante para monitorar na oficina no dia a dia. É com o scanner também. Não, lembra que eu falei que não tem jeito da gente desmontar e testar? Existe o sensor de temperatura da unidade. O que esse sensor faz? Ele tenta manter a estabilidade da placa eletrônica, porque o motor elétrico está incorporado, no caso da assistência de coluna, o motor elétrico está incorporado ao conjunto. Então, quando eu vou lá e mexo na regulagem da caixa de direção, ou eu tenho um problema num batente da suspensão, o motor elétrico ele começa a trabalhar, ó, muito mais do que ele deveria. Então, a corrente vai aumentar. Se a corrente aumentar, a temperatura automaticamente também vai subir, e ele vai começar a passar a temperatura para onde? Para dentro da placa eletrônica. Só que essa placa tem um controle. O sistema busca internamente a temperatura ideal de operação, pois o torque vai variar de acordo com a sua temperatura. O sistema trabalha com 100% de eficiência enquanto a temperatura for inferior a 60 graus. Com a temperatura de 80 graus, o sistema opera com 75% só. Temperatura máxima de funcionamento de uma central é de 85 graus. Se for atingida a temperatura máxima de funcionamento, ativa-se o modo de sobrevivência e reduz de forma contínua a assistência elétrica até o limite de modo stand-by. Se acaso chegar na casa dos 100 graus, ele vai desabilitar. Pessoal, eu nunca vi chegar a 100 graus. De 85 graus para cima, começa já a desativar o sistema. Porque imagina só os componentes eletrônicos sendo aquecidos por uma alta temperatura. Vai descolar tudo da placa. Então, como é que a gente tem que testar isso aqui hoje, a eficiência da suspensão de um carro? Coloca-se o carro num piso simulando o asfalto ou até mesmo o asfalto e começa a fazer movimento na direção contínua. A temperatura tem que ficar na casa dos 60 graus para baixo. Se a temperatura começar a passar disso, provavelmente esse carro tem um problema ou na suspensão, ou na... A gente fala na suspensão de forma geral. Ou é caixa de direção quando é o sistema fora, ou o defeito é na suspensão. Um batente da suspensão travado pode causar essa falha. Pessoal, em algumas regiões, os caras que gostam de carro rebaixado estão rebaixando a linha francesa.
tá rebaixando a linha francesa. O que acontece? O carro entra em modo sobrevivência constantemente na cidade. O cliente andando na cidade, desabilita a direção elétrica, ele para o veículo, deixa esfriar, volta a funcionar de novo. Ele rebaixou o carro, ele perdeu toda a configuração original da suspensão. É automaticamente que isso aqui vai subir demais, sobe a temperatura do módulo bastante. Então, entra em modo sobrevivência. Coloca o carro no piso simulando o asfalto e movimenta o volante. Está aí, temperatura sempre abaixo de 60 graus. Se acaso exceder, antes de qualquer coisa, confirma a suspensão do carro. Pessoal, a calibração do volante, ou seja, a calibração angular do volante, quando deve ser feita? Quando houver necessidade. Mas antes de fazer a calibração, confere. O carro entrou na rampa de alinhamento ou vai desmontar, já coloca o scanner, coloca roda reta, volante reto. Está em 0 grau? Beleza. Não está em 0 grau? Se for no alinhamento, se você quiser fazer o processo para não ter que mexer na calibração angular do volante, ou então não tem a função, deixa o volante reto, a centralização pelo scanner 0 grau, vai lá e mexe nas barras de ajuste do volante, faz a recentralização da roda, mas deixa o volante na posição 0. Você já zerou o ângulo do volante, ou seja, você já deixou na posição 0. Agora, se você já pegou o carro e não vai mexer nessa parte de geometria na roda, faz o reset angular. Pessoal, esse reset, ele é feito através do scanner. Só que esse reset não é o scanner que faz. O scanner abre a porta de autoaprendizado. Na verdade, se a gente for parar para pensar, se vocês olharem lá, quando vocês limpam um corpo de borboleta, quando vocês fazem o autoaprendizado do câmbio automático, o scanner vai lá e abre a janela, o módulo abre a janela de autoaprendizado. Aí ele pede para você fazer um ciclo de rodagem com o carro. Aqui é a mesma coisa. Tem carro que é feito isso parado. Eu vou lá, aperto o botão reset angular do volante no scanner e ele pede para mim esterçar o volante do carro e parar na posição 0, ele já fez a calibração. E tem montadora que tem que rodar com o veículo. Se você pegar, por exemplo, a Tiguan, ele pede para você rodar com o veículo, esterçar 10 graus para a direita, para a esquerda, rodar de novo, parar e desligar a chave do veículo. Então, cada montadora tem um processo. O importante é você ter o scanner para abrir a janela de autoaprendizado. Pois não? Exatamente. Tem... Pode falar, pode repetir de novo. Bom, bom dia a todos. Eu não tenho certeza. Um amigo meu, um reparador também, que tem oficina na minha cidade, ele disse que teve um problema com uma Mercedes. Eu não lembro se foi a C180, alguma coisa assim. Ele disse que ele não conseguia fazer a recalibração da direção. Ele teve que andar com o carro e aí o scanner vai pedindo para ele fazer um procedimento, você tem que fazer um 8, uma coisa assim. Ele até falou, onde é que eu vou fazer isso aí? Vou ter que ir lá na pista do aeroporto para fazer isso daí? Mas disse que se não fizesse esse procedimento, a direção não voltava a funcionar novamente. Procede? Isso. Pessoal, eu tenho um carro lá de treinamento, é um Passat. Para mim fazer a calibração da angular do volante, ele pede para mim rodar com o carro em linha reta, piso reto, 10 graus para cada lado, para o carro, na posição 0 novamente, gira para a esquerda, gira para a direita, e depois desliga a chave do carro. Isso aí não é o scanner que pediu, é o módulo, a forma que o carro é construído, o software que pede essa informação. Realmente, tem carro que tem que fazer em rodagem e tem carro que faz na própria rampa do alinhamento, ou no próprio piso da oficina você consegue fazer isso. Então, isso varia muito de montadora para montadora. Só que o importante é você acompanhar o que o scanner pede para você fazer. Porque se você não fizer esse reset angular, ele pede o controle de estabilidade do carro.
Se você deixar fora, você entra na curva com o pé no freio, ele tenta corrigir o volante do carro, ele tenta fazer correções. O cliente ele fica falando para você, o carro está puxando o volante. E, na verdade, o carro não está puxando o volante, o carro está corrigindo a posição que não é condizente para aquela situação do carro. Então, na verdade, são processos que têm que ser executados hoje para acertar, além da parte mecânica, a parte eletrônica. Pessoal, uma dica que eu falo para vocês. Se acaso você não tem certeza que você vai ter esse processo aí de calibração, centraliza o volante. Vamos pensar o seguinte, que você vai mexer na regulagem da suspensão do carro, ou alguma coisa parecida assim. Centraliza o volante do carro, deixa na posição 0 e faz o ajuste lá na roda. Você vai fazer o ajuste lá na roda com a posição 0 angular. Então, é muito importante estar a par disso aqui. Pessoal, vocês que mexem com transmissão, vocês sabem que para tirar uma transmissão, muitas vezes tem que mexer na suspensão do carro, não sai a transmissão. Então, os cuidados são muito importantes. Hoje, se você levar o carro para o alinhamento, sabendo dessa informação, você já fala para o alinhador, você tem um scanner, ou você consegue fazer o reset angular de volante após o serviço. Então, é muito importante. Oi. Pois não? Bom, você estava falando aí sobre qual é a influência que ele tem, que o sensor do ângulo de direção ou a direção corretamente ajustada na suspensão, no controle de estabilidade. Sim. E, às vezes, ele chega a alterar até o funcionamento da transmissão automática. Sim. Eu peguei uma Kia Mojave e ela chegou na oficina sem falha na transmissão, porém, tinha falha no controle de estabilidade. E o defeito estava no sensor do ângulo de direção. Esse sensor ele influenciava no torque do motor, o veículo, em algumas manobras de curva, reduzia bruscamente. Isso. Ó, pessoal, ele falou, a gente está num bate-papo aqui, eu recebi muito na minha região lá, tem muita Amarok, tem muito carro picape. E um dos carros que tem bastante lá é a Amarok. A Amarok, se você deixar fora a posição angular do volante, depende da curva que você entra, parece que o carro está acabando o combustível. Ele corta a aceleração do carro, aí você volta o volante e ela retoma de novo. Porque a posição angular do volante, ou ela está fora, ou o carro está com a circunferência dos pneus errados. Ele tira a potência do motor, mexe na transmissão e mexe na potência do motor do carro hoje. Então, uma falha de sensor angular do volante hoje pode gerar uma falha no sistema, ou seja, não é falha, é uma estratégia de funcionamento do sistema eletrônico do carro. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui, realmente isso acontece. Pessoal, posso tocar adiante aqui? Eu estou meio na reta final com o pessoal aqui já do horário. Tranquilo? Mais alguma pergunta aí? Pessoal, falando um pouquinho desse reset angular aí, tomar um pouco de cuidado também com o pneu do carro. Porque o pneu do carro, ele muda toda a estratégia de controle de estabilidade do carro. Como ele falou, vai mexer na transmissão. Pessoal, não sei se vocês já perceberam, ou se alguém pegou aqui, o Up da Volkswagen, quando há uma colisão, onde registra o disparo do airbag do carro, ele bloqueia a coluna de direção elétrica. Alguém já pegou isso? E aí? Isso. Pessoal, a Volkswagen fez uma estratégia interessante. Por que que isso acontece? Eu tenho uma colisão com o carro, disparou o airbag. Beleza. Foi lá, reparei o airbag, deixei tudo funcionando, só que a direção não volta a funcionar mais. Ou seja, ela funciona mecanicamente. Porque via Redcam, o software ou seja, a colisão que registrou no modo airbag, ele vai lá e manda bloquear o processador, ou seja, a informação que está gravada dentro do modo da direção elétrica, manda bloquear o funcionamento da direção elétrica. Pessoal, isso aí é por motivo de segurança,
Porque numa colisão eu posso tanto estragar peças eletrônicas do carro quanto parte mecânica. Então ele não sabe se estragou algum componente da parte mecânica da direção, que é, vamos falar, segurança do carro, ele vai lá e bloqueia a coluna. Pela montadora, tem que trocar essa coluna, tem que substituir ela. A gente já sabe, pessoal, que já existe software, que o pessoal que mexe com reparação de unidade de comando, existe o software que ele tira esse programa que está bloqueado e coloca um programa lá que libera o funcionamento novamente. Só que nós temos que tomar cuidado uma coisa. Como isso não é, vamos falar assim, não é homologado pela montadora, às vezes a gente traz a responsabilidade disso para dentro da oficina. Então, como eu falei antes, a direção elétrica, o freio ABS, o airbag, não é feito para fazer reparação fora do padrão original. Mas tem pessoas que já fazem essa troca desse software. O senhor quer falar mais alguma coisa? Uma regravação do software, né? Que é o reset. Pessoal, é que assim, ó, não é que não funciona. Funciona. Só que você assume um risco de isso dar um problema no futuro e, vamos dizer assim, que acontece alguma coisa com o carro, você trocou o software sem a ordem do fabricante. Então, não é correto fazer. Pelas leis, não. Mas acaba se fazendo isso sim. Pessoal, isso vem acontecendo cada vez mais. Uma coisa importante, não funciona você tirar um módulo da direção elétrica de um carro e colocar no outro. Tem a configuração do chassi, tem a configuração de um monte de informação da carroceria que leva de um carro para o outro. Então, hoje, eu não consigo tirar a unidade de controle de um carro e colocar em outro. Consigo trocando o software. Pessoal, opa, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu. Essa configuração que você está falando aí, ela só pode ser feita com um sistema novo, né? Mas também tem que ser feito também na concessionária, se você comprar também, né? Mesmo você comprando a direção. É o seguinte, o que a concessionária vai fazer? Ela vai inserir o software de acordo com a montadora para aquela carroceria, para aquela unidade dentro do módulo da direção elétrica. Então, vai fazer via, eles falam online, né? Eles fazem um link com a montadora. Só que, assim, tem montadora que, se a peça não for nova, ela não quer fazer. Então. Porque, na verdade, se ele tirar o software da unidade que está lá, que é da outra carroceria, e colocar o outro que está vindo, tranquilo, vai funcionar. Só que tem montadora que ela não quer, ou seja, concessionária que não quer fazer isso. E quando o pessoal aí faz esse negócio do arquivo que você está falando aí, pode ocorrer do airbag estourar novamente? Não, porque você está fazendo na direção elétrica, né? Não, a gente está falando da direção. Não tem risco, não. Não, quando você falou da colisão, que o airbag pega e bloqueia, né? É que o airbag manda a informação para bloquear a coluna. Onde você troca o software é da coluna, não do airbag. Pessoal, dá para trocar do airbag também? Dá, a gente sabe que dá, mas não é o correto. Isso. Pessoal, eu estou na minha... Ou seja, eu encerrei aqui o meu tempo, né, já encerrou aqui, e a minha apresentação é essa. Aqui estão os meus contatos. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco os vídeos de dicas. Não sei se alguém me conhece do YouTube aí. Tem aqui meu Facebook, o meu site, o Suntube também, eu faço parte um pouco do canal da Suntube, o e-mail e o telefone aqui, ó, para, caso tiver alguma dúvida, lógico, troca de informações. De repente, eu já peguei um defeito, eu posso compartilhar com alguém, manda lá uma mensagem ou e-mail, a gente tenta ajudar todo mundo, como acho que o Teobaldo falou aí, né? A gente está aqui só para somar, tá? Então, está aí. Mais alguma pergunta para eu poder encerrar? Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode fazer com o Fernando. Tudo bem, Fernando? No café, por causa do horário. São 10h40 agora, voltamos 11 horas em ponto por causa do café. Tá? 20 minutos. Tudo bem? Ok. Tá?
Obrigado, pessoal. E uma salva de palmas para o Fernando Toledo. Excelente apresentação, direção elétrica. Patrocinado pela Sum Alberto, prometeu no último encontro da Mecânica Geral do Brasil. E agora ele trouxe aí, cumprindo a promessa. Parabéns, Fernando.